A turma que estava comemorando o assassinato do Charlie Kirk também até hoje se lamenta, porque o Adélio Bispo deu a facada, mas não deu a tal da viradinha na faca, e o Bolsonaro já passou por 7 cirurgias. Se não me engano, esse é o número posteriores a essa facada, com vários problemas de saúde ligados a isso. E até hoje a gente não sabe muito bem, né? O Adélio Bispo era um lobo solitário, uma situação financeira, pouco dinheiro, mas tinha lá 2 ou 3 laptops, tinha celulares, se hospedou em pousada e foi até Santa Catarina. Então, meio que stalkeou ali a família Bolsonaro. Para isso precisa ter recurso. Quando ele foi preso, de repente se apresentaram lá, chegaram de jatinho. 6 advogados, né, pousaram num jatinho particular em Juiz de Fora para defender o Adélio Bispo. Cadê a perícia nos dispositivos eletrônicos encontrados com ele? Aquela investigação foi muito fajuta. E agora tem a notícia de que a Polícia Federal prendeu aquele delegado que esteve à frente, né, da PF de Minas Gerais, era o superintendente na época, esteve à frente das investigações, acho que agora a gente pode botar entre aspas, sobre a facada que o Bolsonaro levou em 2018. Rodrigo, tá aí a manchete, ó, CBN, Grupo Globo. Rodrigo de Melo Teixeira, ele está sendo investigado agora num esquema de corrupção em órgãos ambientais, uma operação que é realizada hoje. 17 pessoas já foram presas e o Rodrigo de Melo Teixeira, ex-superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais, portanto, foi preso. Não por conta da falsa investigação, ou da investigação que não houve, ou da investigação fajuta sobre a facada, sobre o atentado que Jair Bolsonaro sofreu em 2018, no dia da independência. Estava lá no meio de milhares de apoiadores em Juiz de Fora quando levou aquela facada. Mas agora está aí, né, envolvido com um esquema de corrupção em crimes ambientais, em órgãos ambientais. O que dizer de uma situação como essa, né? Era o cara que estava lá, à frente das investigações sobre a facada do Bolsonaro, né? Tem muito a falar. Já tem aí, então, acusações que ele está envolvido com corrupção e lavagem de dinheiro. Então, não é muito difícil de imaginar o que pode estar acontecendo. Eu não acredito em coincidência, né? Alguém que teve à frente ali, né, da superintendência da polícia no ano em que houve a facada, ali no momento em que houve a facada, então com certeza teve a par, né, ali envolvido com as investigações, já que era uma investigação a mais importante daquele ano da Polícia Federal. Então fica realmente complicado de ver essa investigação sobre o atentado contra a vida do Bolsonaro e achar que está tudo normal, né? Não dá. É tudo muito esquisito, né? A gente pode falar, tem tantas coisas que as pessoas até sabem de cor, né? Ele tinha acho que 2 notebooks, não sei quantos celulares, estava hospedado lá numa pousada, apesar de estar desempregado. Alguém colocou a entrada do Adélio no Congresso. Também tem essa, esqueci de falar disso. É uma loucura. O dia em que ele esfaqueou, né? Exato, é uma loucura. Então, assim, alguém grita num momento, num vídeo, né? Adélio, não sei o quê. Você não dá para saber o que foi aquilo. Ou seja, a investigação, ela não esclarece nenhum desses fatos. Nada. Nenhum desses fatos. Então é tudo muito esquisito, né? E agora a gente tem mais uma evidência aí de que pessoas envolvidas com a investigação, de alguma maneira, né, estão envolvidas com corrupção, lavagem de dinheiro, né? Então acho que tem um outro crime ali também, nesse caso, que eu não estou agora lembrando qual é exatamente, mas fica tudo mais estranho ainda do que já estava. E, portanto, atrapalhar ou impedir uma investigação sobre um assassinato seria um crime pequeno, né, diante de crimes maiores que a gente tem visto agora, que o Rodrigo de Mello, né, está sendo acusado de crimes bem piores, né, corrupção em órgãos ambientais. Então é sempre uma situação muito delicada. Bem, a questão é o seguinte: o Talhaferro disse que sempre guardou provas contra o Alexandre de Moraes. Tem aqui algumas falas do Talhaferro, que esteve depondo hoje na CCJ da Câmara dos Deputados, obviamente online, né? E ele disse o seguinte, abre aspas: desde que eu entrei no tribunal, eu já percebi que o trabalho ali não era de acordo com os meus princípios, ainda mais por pedir para deletar mensagens. Eu sou perito e trabalho com as provas, eu não apago provas. Fecha aspas. E outra fala dele também aqui, que é o seguinte: eu resolvi, abre aspas, né? Eu resolvi guardar tudo porque eu sabia que lá na frente eu poderia divulgar isso caso algo errado acontecesse. Só que eu não conseguia fazer aquilo dentro do tribunal, porque pessoas longe já têm sua vida destruída. Imagina dentro do tribunal. Fecha aspas. Talhaferro comentando que era preciso ele sair do Brasil primeiro antes de fazer as denúncias. E outra frase dele também foi a seguinte, que o Alexandre de Moraes sabia de tudo que eu fazia, onde eu morava, minha família. Eu pedi exoneração diversas vezes, mas foram rasgadas, né? Lembrando que o Talhaferro saiu
do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele trabalhava, em maio de 2023. Tá? E ele também disse que a deputada federal, né, que hoje licenciada, Carla Zambelli, era um dos principais alvos de Alexandre de Moraes. Os documentos eram redigidos pelos assessores e encaminhados ao magistrado. Né? E tem uma outra fala aqui que acho que é boa do Talhaferro da gente comentar, que ele disse o seguinte: os nomes eram Carla Zambelli, Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, eram os principais alvos do ministro Alexandre de Moraes. Existiam outros, mas a deputada Carla Zambelli era um dos principais pedidos do ministro, fecha aspas. Lembrando que o Talhaferro está sendo ouvido na CCJ da Câmara como testemunha no processo que analisa a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que está detida na Itália, onde está aguardando o julgamento de um pedido de extradição para o Brasil. Então, Alan, fica muito claro que o que a Carla Zambelli está passando é uma perseguição política. Né? Perseguição política, contrária aos direitos humanos fundamentais, ou seja, violando direitos humanos fundamentais, violando as leis brasileiras, tá? Violando, inclusive, as leis na Itália. Tá sendo um absurdo o que as autoridades italianas estão permitindo no caso da Zambelli. Não há desculpas para manter a Zambelli como eles estão mantendo nesse exato momento. É bom que o pessoal brasileiro na Itália proteste, inclusive, contra o que está acontecendo na Itália. É dever das autoridades italianas não permitirem que isso ocorra, porque isso é tortura. Alexandre de Moraes é um sancionado por violar direitos humanos fundamentais. Então a Itália agora vai começar a seguir ordens ou decisões do Irã? A Itália vai começar a seguir decisões da Coreia do Norte? Vai começar a seguir decisões de Venezuela e Cuba? Esse é o grande problema. Ainda estão tratando Alexandre de Moraes, pelo menos na Itália, como alguém que não é parecido, similar com Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, etc. Nos Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos está ficando cada vez mais claro para as autoridades americanas. Eu que vim aqui em 2020 para jogar luz sobre a questão do Brasil para os americanos, eu vi o processo de mudança. Quando em 2020 aqui eu estava no CPEC, no CPEC de 2019, o Terça Livre ainda não tinha dinheiro para pagar minha passagem, o Mário Balaban ficou como correspondente internacional do Terça Livre e foi por isso que ele entrevistou a Kenneth Owens, o Charlie Kirk, entrevistou o Dennis Prager. O Terça Livre foi o primeiro órgão de mídia no Brasil a participar do CPEC e entrevistar as pessoas lá. Então, nós não podíamos vir em 2019, 2020 eu vim, e logo depois começou aquela questão da pandemia, da feraldemia, mas ainda naquele ano, minha casa foi invadida 2 vezes, eu vim para cá então em agosto, para cobrir as eleições. De lá para cá, meu trabalho foi conscientizar as maiores vozes da política americana para que entendam o que está acontecendo com o Brasil. E agora a gente vê que teve reforço do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, até com maiores disponibilidade de ir para Washington, e foram cruciais. E a gente está vendo o quê? A gente está vendo que os Estados Unidos não estão tratando as pessoas como a Itália está fazendo. Pelo contrário. Primeira autoridade estrangeira a reconhecer Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos fundamentais foram os Estados Unidos da América. As autoridades dos Estados Unidos. Isso é fundamental. O caso da Zambelli tem de parar, cessar imediatamente. E eu confesso que a minha esperança é só o povo. Porque se você depender dos deputados, é meia dúzia que está ali gastando tempo para lembrar as pessoas disso. Às vezes eu confesso a vocês aqui, tá? Às vezes eu me senti aqui nos Estados Unidos, o que certamente a Zambelli deve estar sentindo agora na Itália. Custa um deputado botar no Stories, colocar uma publicação nas suas redes sociais, uma publicação de merda. Desculpa lá o palavrão, mas é porque isso dói, sabe? Custa colocar uma porcaria de uma bosta de uma postagem dizendo é inadmissível o que as autoridades italianas estão fazendo com a Zambelli. Né? Libertem a Carla Zambelli já. Porque quando o mundo desabou aqui para mim, eram meia dúzia de deputados que fizeram campanha para ajudar no caso da TT, da minha filha, que foi o Nicolas, o Gaia, a Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro, o Luiz Felipe de Orleans Bragança e alguns outros, pouquíssimos outros. Mas o que custa? Né, para esses assessores publicarem um troço ali, cara, só para avisar o povo, e o povo poder fazer pressão nas redes sociais das autoridades italianas. Isso funciona. No meu caso, se ninguém tivesse falado nada, se ninguém tivesse escrito carta para explicar para as autoridades americanas, seria muito mais difícil. Você é advogado, sabe disso. Então, esse apoio, ele não é simbólico, ele não é moral, ele é efetivo. Óbvio que a efetividade dele é menor do que outras ações, mas pelo menos isso. O que custa para os congressistas brasileiros publicarem isso que o Tagliaferro está dizendo e falar, olha, absurdo, libertem Carla Zambelli já. E tem também uma nota agora publicada nas redes sociais pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, com um texto bem duro, mais uma vez, né?
Na verdade, é uma reprodução do Christopher Landau, que é o vice, né, do Marco Rubio. Que é de hoje. Sim, é de agora. Eu vou ler, tá aí o texto. Ó. Os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do STF, Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de buscar uma solução para resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Então, vamos ver, né? Ficar de olho nisso também. A situação é cada vez mais e mais delicada e o Lula nunca demonstrou o menor interesse em conversar com os Estados Unidos, né, naquilo que seria o correto, né? Tentando olhar para o STF, mas isso ele não vai fazer nunca. Né? E o fim dessa novela... É o cúmplice de ocasião. E o fim dessa novela, é bom que o povo brasileiro entenda, não é bom para o Lula. Porque eu entendo a interpretação de algumas pessoas que falam assim, não, mas como o Lula quer o Brasil no colo da China, importa para ele que a relação diplomática, comercial com os Estados Unidos fique cada vez pior, inclusive isolada. Algumas pessoas entendem que o Lula deseja que isso aconteça. Só que o cálculo do Lula, graças ao bom Deus, está errado. De fato, quem analisa dessa maneira não está equivocado. O Lula quer isso mesmo. Ele quer isolar o Brasil. Ele quer o Brasil só com Irã, Venezuela, Coreia do Norte, China, Cuba e etc. Só que esse cálculo, graças ao bom Deus, está equivocado. E eu não vou dizer por quê. Porque eles podem assistir e refazer a rota. Eu já cometi esse erro no passado de dizer o que os comunistas estavam fazendo de errado para obter os seus benefícios, né, e alcançar os seus objetivos. Mas hoje eu não faço mais. Eu prefiro ficar quietinho na minha. Né? Continuem fazendo M? Exatamente, continue fazendo merda. E esse cálculo do Lula está equivocado. Então, o brasileiro, ao observar o que está acontecendo nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, ou seja, entre a administração Lula, o Estado brasileiro em geral, né, e a administração Trump, precisa entender que o Trump não vai sair derrotado, né, nesse imbróglio. E quando eu falo não vai sair derrotado, é porque Brasil e Estados Unidos juntos, abastecem 30% da população mundial. Vocês têm noção do que é isso? De 30% a 35% do abastecimento da população do planeta, comida, você diz? Grãos e carnes, saem de Brasil e Estados Unidos. Se o Trump sabe da dependência de alimentos que a China hoje tem 1,4 bilhão de pessoas. Ela só consegue produzir arroz. Ela é autossustentável no arroz, nada mais. Ela não é autossustentável no milho, na soja. Ela não é autossustentável na soja, ela não é autossustentável na carne. E para você abastecer, seja os seus escravos, seja o seu exército, você precisa de alimentos. Então a China não pode, de jeito nenhum, comprar uma briga, comprar uma guerra, não só com os Estados Unidos, mas com os Estados Unidos, Índia, Ucrânia, seja lá quem for, sem alimentos. É impossível continuar mantendo a máquina ditatorial chinesa sem alimentos. Isso é impossível. E ela precisa de energia também, né? Por isso que é tão importante o gás russo, que agora está comprando a preço de banana, porque os russos estão desesperados para vender o gás, já que não vende para a Europa. Exato. Então, importa aos brasileiros entender que nessa disputa, nessa briga, nós não temos só um grande aliado, nós temos o maior aliado do planeta. Assim, ter um bom aliado é bom demais. Ter o maior aliado que se poderia ter no planeta é outra coisa. Claro. É isso que o povo brasileiro precisa entender. O que eu estou falando para vocês aqui é algum tipo de promessa, algum tipo de profecia. Não é isso. É leitura geopolítica pura e simples que o Brasil não pode cair nas mãos do Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos sabem disso. Por questão de território, por questões navais, né? O Atlântico Sul ele não pode ficar na mão da China. Não pode. Isso é algo que é inadmissível. Você está falando aqui de controlar a costa da África, a costa ocidental da África inteira. Você está falando de ter a costa brasileira inteira, fora Venezuela, Guiana, e que está aqui do lado da Flórida. Nós estamos aqui na Flórida, do final da Flórida, de Key West para Havana, 70 milhas. É pertinho. Gente, 70 milhas é um pouco mais, mas eu ia falar que era ida e volta da minha casa para Disney. Não. É bem menos que isso. É bem mais, bem menos, né, na verdade. Mas 70 milhas não é quase nada. 70 milhas? 60% a mais em quilômetros. Dá 35, 105, mais 7, 112 quilômetros. Então, 112 quilômetros é literalmente ir de volta do Rio de Janeiro para Itaperuna, ou Campos. Não, Campos é mais longe, né? Não. Eu fiz essa viagem minha vida inteira. Não, ir de volta não, é só uma perna, só. Não, de volta. É um Campos, cara. 6 horas é bem no norte do estado do Rio. Itaperuna, né? Que é mais pra cima. Aí de volta. Christopher Landau, né? Então ele publicou há poucos minutos, tá? Aí ele falou assim, se essa matéria, o relatório, estiver precisa, isso apenas confirma que todo o processo
Christopher Landau, né? Então ele publicou há poucos minutos, tá? Aí ele falou assim, se essa matéria, relatório... Christopher Landau, né? Então ele publicou há poucos minutos, tá? Aí ele falou assim, se essa matéria, relatório, estiver precisa, isso apenas confirma que todo o processo judicial, ele botou entre aspas, em andamento no Brasil é uma farsa política. Aqueles que afirmam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu em um processo criminal com base na resposta de uma terceira parte à sua decisão. Como o presidente Trump e Marco Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão de acordo a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. E você vê o cara que vem pra cá e odeia os Estados Unidos. Beleza, liberdade de expressão você pode falar o que você quiser nos Estados Unidos, isso é verdade. Mas o que me impressiona é a primeira hipocrisia, né, dessa gente. Né? É igual qual é o nome daquele... o Capitão Nascimento? Wagner Moura. Wagner Moura, né? Estados Unidos é uma porcaria, Estados Unidos não presta, Estados Unidos tem que aprender com o Brasil e mora na Califórnia. Estados Unidos está com inveja do Brasil. Tá com inveja, porra. Olha, é sério. Felipe Neto apagou todas as postagens dele. Tava aqui em Celebration. Todas as Tava aqui em postagens Celebration dele. curtindo. Depreciando os Estados Unidos, Tava no parque criticando os da Estados Disney Unidos. também. Tava na Disney. Então, ó, vamos lá. Você que tá em casa nos acompanhando, 5% da população brasileira tem visto americano. Tá? Não sei Nossa, se, não sei se ainda... pouco, né? É muito pouco. Impressionante. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Não, para um país do tamanho do Brasil, para uma economia como a do Brasil, ela tá mal, mas, pô, nós estamos falando de todos os países do planeta Terra. Né? Então a economia brasileira, ela tem todo um potencial de aumentar o número de pessoas brasileiras que têm visto americano. 5%. Então, se você está nos assistindo e tem algum visto americano, B1, B2, aqui que você pode ir turistar, fazer reuniões nos Estados Unidos, você faz parte de um universo de 5% de todas as pessoas no Brasil. No universo de 200 e poucos milhões de pessoas, 215, confere aí depois quantos habitantes tem no Brasil, mas 5%. Bota aí, 213 milhões de pequenos tiranos, né? De tiranos. 213 milhões, é verdade. Segundo a Carmen Lúcia, são 213 milhões de tiranos. De tiranos. Então você pega aí, 5% da população tem visto americano. Alguns dados dão de 5 a 7. Mas eu coloco aí 5% com segurança. Então, 5% da população brasileira. Então, para alguém que nunca pisou nos Estados Unidos, é difícil falar dos Estados Unidos. É muito difícil. Eu já expliquei isso inúmeras vezes aqui. Uma coisa é saber teórico, outra coisa é saber prático. Uma coisa é você visitar um lugar, conhecer aquele lugar, outra coisa é você só ter lido sobre aquilo. De fato, os Estados Unidos não é um único estado. Então, Nova York não é o retrato integral dos Estados Unidos. Califórnia não é o retrato integral dos Estados Unidos. A Flórida não é o retrato integral dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são 50 estados. Eu já rodei muito aquilo. Eu já fui em Wisconsin, já fui na Pensilvânia, já fui em Michigan, já morei em Michigan, já morei no Kansas, já fui para San Diego, na Califórnia, já fui em Omaha, Nebraska, já fui... nossa, tem que depois fazer o cálculo de quantos estados eu já conheci. Texas, já conheci Tennessee, já conheci Illinois, já conheci Massachusetts, já conheci Nova York, já conheci Connecticut, já conheci Washington DC. Já conheci Oklahoma, tá? Foi Oklahoma? Não, só passei por Oklahoma. Pena, cara. Diferente. Então, assim, eu conheci muita coisa, né? Então, eu posso dizer que eu já conheci mais de 20 estados americanos. Então, e é diferente, muda muito. Né? Não é você achar que todo estado americano reflete os Estados Unidos integral, tem características. Então, quando a pessoa não conhece os Estados Unidos e ela vai querer opinar sobre isso, ela vai encontrar dificuldade. Da mesma maneira que uma pessoa queira opinar sobre territórios no Brasil onde ela não pisou. Eu já rodei muito no Brasil. Mas muito. O Max é testemunha, a gente dava palestra. Tinha uma época, né? Lembra, Max, que a gente ficava assim, todo final de semana eu já estava dando uma palestra. Sim. Na época do terça. Sim. Todo final de semana eu estava viajando. Todo final de semana, ó. E eu dando palestra no Brasil inteiro. Então visitei tribo indígena no Brasil, conheci o Nordeste brasileiro, sou do Sudeste, conheci o Centro-Oeste, morei no Sul, fui no Norte do Brasil. E cada cantinho do nosso querido e amado Brasil é muito diferente. Então se você nunca pisou, se você só ouviu falar, é diferente. E aí você vê esse Wagner Moura falando que os Estados Unidos tá com inveja do Brasil, é pura canalice, sobretudo com os 95% de brasileiros que não têm ideia do que é os Estados Unidos. Então, mais uma vez, eu vou insistir muito em chegarmos numa maior audiência. Você nos ajudar a chegar numa maior audiência, amplificar o nosso número de inscritos, amplificar o númerozinho que a gente vê aqui na visualização. É óbvio que eu fico extremamente feliz, com meia hora de programa a gente já esteja com 23 mil pessoas nos assistindo. É muito bom, mas eu quero, com 30 minutos de programa, eu quero 100 mil pessoas nos assistindo, no mínimo. E é possível, porque se cada um de vocês compartilhar, a gente pode chegar lá. Porque as pessoas não têm esse tipo de informação, não têm esses dados, não têm essas análises que nós trazemos aqui para vocês. E não é vaidade minha, não é vaidade do Lacombe e do Max. Eu sei do potencial das pessoas que trabalham comigo. Queria mostrar aqui uma postagem minha de ontem, porque ontem eu comentei sobre isso, que a Ana explicou agora, né, falando, olha, o visto não é um direito, né, o visto ele é um benefício que os Estados Unidos te dá, os Estados Unidos pode negar,
E é óbvio que para os Estados Unidos não é interessante trazer pessoas que têm ódio aos Estados Unidos, que querem matar pessoas nos Estados Unidos ou que apoiam assassinato de qualquer maneira. Então, se puder mostrar aí, produção, foi um vídeo do... Mas não precisa mostrar o vídeo, não. Mostra a postagem, porque eu separei um trechinho ali da fala. Tá em inglês, né? Só botar aqui. Tá em inglês, infelizmente não achei legendado. Eu leio pra você. Consegue ler aí, Alan? Não faltam idiotas ao redor do mundo, disse Marco Rubio e continuou. Idiotas que acham que é uma ótima ideia assassinar alguém. Por que daríamos um visto para aqueles que acham bom que alguém tenha sido assassinado em praça pública? Tem mais abaixo disso ou não? Não sei, tem que baixar ele um pouquinho. Desce ali um pouquinho. Aí. Em praça pública. Aí ele concluiu, né? É apenas senso comum. Não os queremos aqui. Então, aí, Ana, aproveitando que você é advogado de imigração, você trabalha com isso aí o tempo todo, é interessante as pessoas saberem, para os Estados Unidos é relevante o fato de alguém apoiar atos de terrorismo, né, apoiar atos de terrorismo doméstico, apoiar organizações criminosas. Isso, inclusive, é perguntado quando a pessoa vai tirar o visto, né, se ela tem relação com alguma desses grupos. Então, assim, não é uma surpresa, né, que pessoas que apoiem atos criminosos nos Estados Unidos tenham o visto retirado. Eu acho que é natural. Com certeza. Inclusive, o formulário 10.160, que é o formulário mais utilizado para vistos não imigratórios, tem toda ali uma parte explícita sobre a questão de segurança dos Estados Unidos. Mencionando exatamente isso. Você já apoiou grupos terroristas e nesse formulário você tem que sim abrir as suas redes sociais. Ah, mas meu direito de constitucional não se aplica. Não se aplica. Para você não se aplica. Se você estivesse dentro dos Estados Unidos, aí é outra história. Eu iniciei falando do Christopher Landau, né? Então ele publicou há poucos minutos, tá? A gente estava aqui ao vivo e há poucos minutos antes da gente começar ele disse o seguinte... se este relatório da Folha de São Paulo, né, ele estava comentando um relatório da Folha de São Paulo sobre o Bolsonaro. Aí ele falou assim, se essa matéria, o relatório, estiver precisa, isso apenas confirma que todo o processo judicial, ele botou entre aspas, em andamento no Brasil é uma farsa política. Aqueles que afirmam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a pena de um réu em um processo criminal com base na resposta de uma terceira parte à sua decisão. Como o presidente Trump e Marco Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão de acordo a essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais. Ana, olha que loucura, né? O Max Lacombe, Ana, eles estão querendo aumentar penas com relação ao Bolsonaro, num julgamento que já é falso por si só, e mudar qual lugar que ele tem que ficar preso de acordo com a decisão dos Estados Unidos, de acordo com as sanções. É jurídico isso? Eles querem aumentar a pena do Bolsonaro porque o Trump está enviando sanções, assinando sanções contra os Estados Unidos. Já há muito tempo a justiça brasileira já é assassinada, né? Agora é curioso, agora aqui sim, é uma especulação de minha parte, né? Tô falando aqui, tô criticando quem fala de fatos sem materialidade. É curioso, no mínimo curioso, você ter o Barroso agradecendo a administração Biden por toda a atividade do TSE durante as eleições. É curioso você ter a administração Biden fazendo o que fez, como relatado aqui agora pela advogada Ana, explicando pra gente o caso do Felipe Martins. E é curioso isso tudo ter cessado com o Trump. Cadê o e-mail urgente, agora que a administração Trump, né? Cadê o e-mail urgente? Não temos e-mail urgente. Você vê que os indícios de conluio da administração Biden com o STF, o TSE, o governo brasileiro, sob a administração do comunista canalha Luiz Inácio Lula da Silva, você vê os indícios de conluio entre eles dois. Eu ouso dizer que é um dever do Trump. Não é caridade com o povo brasileiro. É um dever do Trump socorrer o Brasil. Sim. Sem brincadeira. Porque uma potência militar e econômica como a dos Estados Unidos, essas pessoas, o Trump tem o dever de caçar cada um da administração Biden que fez isso. É um dever. Eu acho que precisa até ser deixado isso claro, né, que, graças a Deus, nos Estados Unidos, nada fica impune, assim como no Brasil. Não estou dizendo que os Estados Unidos é um país perfeito, que aqui é o paraíso, mas aqui as coisas funcionam com um nível de superioridade a outros países do mundo, sobretudo o Brasil. Assim, é um nível estratosférico o negócio. Não é o nível de Monte Everest, não. O negócio vai para fora do planeta, a comparação. Então, é um dever da administração Trump entender não só essa questão do USAID, de tudo que foi feito ao redor do mundo, mas é esse tipo de colaboração, né, que tudo indica que é uma colaboração, entre a administração Biden e o Estado brasileiro. Porque é assustador. É assustador. Aí agora, para você que está em casa, que não nos segue, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, depois de tudo isso que a doutora Ana está explicando pra gente, eu te pergunto, você entendeu agora o nível de ameaça que o Bolsonaro estava recebendo enquanto ele era presidente?
Porque o Biden já era presidente. A gente tem diretor da CIA indo pro Brasil, quando o Bolsonaro era presidente, para garantir a tal da, abre aspas, lisura das eleições. Cadê aquela galera que chama o Bolsonaro de covarde? O Bolsonaro tava com o headshot, como é que fala? A mira. Ele tava com a mira do laser na testa dele do Brasil. As pessoas que falam que o Lula tá afundando o Brasil, que o Eduardo Bolsonaro tá afundando o Brasil, quem afundou o Brasil foi o Biden, a administração Biden e o Lula. É isso que tá acontecendo. Hoje, nesse exato momento. O Brasil não só se entregando por completo à China. Cara, eu não tô conseguindo dar conta de denúncias que chegam para mim. Alan, por favor, fala aqui desse rio aqui lá no Amazonas, que teve uma desestatização e o Lula entregou para o Partido Comunista Chinês. Os casos de ações que estão na mão do Estado brasileiro ou de empresas brasileiras que agora estão sendo levados completamente para o Partido Comunista Chinês, eu não estou dando conta. É sério, não tem programa. Se a gente ficasse 6 horas de programa aqui, eu não teria tempo para falar de todos os casos envolvendo indústria, envolvendo segurança nacional, ou seja, o abastecimento energético, hidrográfico, tudo. Transporte por via... como é que é? Via... Hidrovia. Pelos rios. Tudo sendo entregue para a China. Tipo, uma operação de guerra. Qualquer pessoa que entenda de estratégia e tática, sobretudo nos textos soviéticos, qualquer pessoa, você que está nos assistindo, vá depois no site marxist.org, você escreve marxistas sem o A, é em inglês, né? Marxist no plural, .org, escreve lá, estratégia e tática Stalin. Você vai ter mas vários livros, artigos dos comunistas falando como eles fazem estratégia e tática. E essa é uma delas. Você controlar todo o espectro de segurança, segurança alimentar do país, segurança energética, como aquele país se abastece, petróleo, as usinas de energia por meio de água, me fugiu aqui agora o nome, como se dá, eu não sou especialista nesse Hidrelétrica? assunto. Hidrelétrica, obrigado, Lacombe. Assim, eu não sou especialista nesse assunto, mas a China, ela dominou todos os pontos estratégicos do Brasil. Então, enquanto a administração Biden estava sendo meio que forçada pelo US Marshal a cancelar todos aqueles andaimes, como é que é o plural de andaime? Andaimes. 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 Então, todos os andaimes nos Estados Unidos eram controlados por uma única... Os guindastes, né? Os guindastes, todos eles eram controlados pelo Partido Comunista Chinês e, o pior de tudo, era controlado remotamente na China com o backdoor. Ou seja, todos os dados que passavam ali iam parar na China. E aí foi uma operação bilionária da administração Biden para tirar isso da mão do Partido Comunista Chinês e escolher uma outra empresa. Cara, uma quebra na segurança nacional americana inadmissível. Inadmissível. E aí como é que você explica que o Biden estava tirando isso da mão do Partido Comunista Chinês, enquanto, ao mesmo tempo, ele estava fazendo de tudo para o Partido Comunista Chinês dominar o Brasil? Ou seja, o Biden estava sendo forçado. A administração Biden, né? A administração Biden estava sendo forçada por algum grupo a tirar isso dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele impulsiona isso nos outros países. Aí o que aconteceu? Trump é eleito e agora está mais forte ainda essa guerra comercial do Trump com a China, que não é uma guerra comercial, diga-se de passagem, eu afirmo sem medo de errar, é uma guerra de fato, só que guerra de quinta geração, onde a China é alvo dos Estados Unidos da América e o Brasil refém da China. Completamente refém da China. Não tem outra maneira de sairmos dessa situação de refém. E quando eu uso refém aqui, em português a gente às vezes fala, né? Pô, fulano ficou refém daquela situação. Eu tô falando naquele sentido em inglês mesmo, hostage, sabe? Que é quando a pessoa tá com a faca no pescoço e o criminoso tá atrás dela, querendo sair do banco e com refém ali, ou então com a arma na cabeça. É refém no sentido de o povo brasileiro, aquele teu conhecido, teu amigo, teu vizinho, você, seus filhos, o povo brasileiro é refém desse partido comunista chinês, criminoso, assassino, que dá tiro na nuca de cristãos à luz do dia, na frente de um muro, para executar pessoas que não obedecem ao Partido Comunista Chinês. Essa é a realidade do Brasil. Esse é o mesmo grupo que estava atuando para falsear os documentos do Felipe Martins e trabalhar na eleição, com muitas aspas, do Lula no Brasil e tirar o Bolsonaro de lá. Para quem ainda não entendeu como que o Bolsonaro era uma pedra no sapato da administração Biden, dos globalistas e desses poderosos que controlam a economia global. Quantas vezes, eu e Max, a gente lê esse texto quase desde quando a gente viu pela primeira vez. Coloca aí, Pedrão, bota assim, Road to Socialism no Google. Bota assim, Road to Socialism, que é o caminho, a estrada para o socialismo, que é o texto, o guia do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. The Communist Party of the United States Program. Se você colocar no Google The Communist Party of the United States Program,
que é o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos, tá lá, Road to Socialism. E lá, nesse texto, que é muitíssimo anterior à eleição do Trump, os comunistas dizem o quê? Que a CIA e o FBI, mas deve ser isso aí mesmo, o do site, eu não sei se eles já modificaram, mas sabe o que diz nesse texto? Que é o guia do Partido Comunista dos Estados Unidos da América. Nesse guia, afirma peremptoriamente que Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai estavam sendo dominados pela CIA para sufocar os socialistas. Não estava tendo nada. Não estava tendo nada. Era frame. Era enquadramento, técnica de enquadramento. Vou explicar para vocês como é que funciona a técnica de enquadramento. Quando você vira para a pessoa e fala assim, você é sexista, você não sei o que, você não sei o que lá. Tá na cara que você não é. Mas eles querem criar no imaginário das pessoas que você está cometendo aquelas ações. E que amanhã ele quer te punir por isso. Então ele vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, espalha essa mentira pela imprensa, como Stalin falava, né? O que importa é a quantidade, não a verdade. Ou seja, se você tem 17 jornais num único estado falando uma única coisa sobre alguém, cara, dificilmente o teu amigo não vai desconfiar. Tem noção? Se você tem... Imagina, você mora no Rio de Janeiro. Esse aí, obrigado, Pedro. Esse aí é o programa. Escreve a palavra Brasil no Ctrl F aí. Bota assim, Brasil, só para o pessoal poder entender do que eu tô falando. Como é que funciona a técnica de enquadramento? E pela quantidade, né? Você mente sobre aquela pessoa, continua mentindo sobre aquela pessoa, vai falando mentiras, vai fazendo jornais comentarem essa mentira, você vai fazendo com que outros analistas falem sobre essa mentira, e aí lá na frente, você tem tantas acusações falsas sobre você, que aquilo se espalhou de tal maneira que você demoraria uma vida para desfazer os efeitos daquela mentira. Tá claro, pessoal? Você que tá em casa me assistindo, eu quero que vocês entendam com clareza isso. Porque essa tática que eles estão usando aí, vê lá em cima, Pedro, a data do original do texto, e lá deve estar assim, modificado em... Não é 2020, não. Será que vai ter? Acho que vai lá no final. Acho que no final vai ter. Isso não é de 2020, esse texto. Aí tá escrito abril de 2020, né? Eles fizeram uma mudança. 2005. Obrigado. Então, o texto é de 2005. Aí eu te pergunto, você que tá em casa. O que estava acontecendo no Brasil em 2005? Que a CIA e o FBI estavam atuando? Gente, nada. Nada. O Lula foi eleito em 2002. Em 2003 ele assume. Janeiro de 2003. Nesse período, todo mundo descobriu que o Lula era o maior criminoso do Brasil. Com o mensalão, com tudo aquilo que estava acontecendo. Não tinha atuação nenhuma da CIA. Nem do FBI. Não tinha nada, absolutamente nada. E aí quando o comunista vira e fala assim, a CIA está atuando, o FBI está atuando em favor dos fascistas, esse texto é de 2005. 2005. 11 anos antes do Trump assumir. 11 anos. E os caras repetindo a mentira. Que eles, no futuro, iriam fazer. Que é exatamente aquele texto do professor Olavo sobre o contragolpe, que eu já mencionei aqui. Eles ficaram falando de que eles precisavam se preparar para um contragolpe, né? Porque o exército vai dar golpe, 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 quando na verdade foram eles que deram golpe. E o texto do professor Olavo dizia o quê? Quem é que fica alardeando golpe, e um golpe que não tem nenhum cabimento, se não o próprio grupo que está se preparando para o contragolpe?